Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. Fala, minha gente bonita da Arquidiocese de Londrina, a paz de Jesus. Está entrando no ar o podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, o podcast aqui da RCC Londrina, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3 FM, a rádio da família, a Catedral no ar. Povo de Deus, você também que nos acompanha através aí das mídias sociais, aqui da Rádio Alvorada, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa que incendeu o nosso coração. E é muito bom poder estar aqui com você, participar, orar, discernir, aprender. Nós tivemos aí os programas passados, programas extremamente formativos, né? Instrutivos, foi tremendo. E lógico, né? Quando a gente ouve aí do testemunho aí da vida dos irmãos, que nós nos identificamos, isso aí é uma maravilha. E hoje eu estou com uma presença ilustre, o meu amigo, meu amado Alexandre Costa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. A paz de Jesus. Olá, Wesley. Olá, meu irmão, minha irmã que nos acompanha. Que Deus abençoe você. Uma alegria estar aqui com você no Pode Incendiar. Uma alegria mesmo porque a gente andou acompanhando os programas anteriores e cada um que veio também é irmão, é colega nosso, é irmão de caminhada. A gente se alegra. É uma alegria estar aqui hoje com você para partilhar um pouquinho a palavra de Deus. E eu quero deixar isso bem claro. Ele já vem recusando os convites, as agendas não batiam, e aí quando batia desmarcava, e ali, sim, ele já foi convidado antes, tá? Então fica aqui, porque ele é uma pessoa muito querida, muito amada, ele é o esposo da Dida. Isso. Ele é o esposo da Dida, e a Dida, se ela estiver nos assistindo, que ela vai nos assistir, com certeza, ela adivinha os meus pensamentos, né, Alexandre? Só de olhar, ela já... Só de olhar. Então, temos histórias, graças a Deus. Ela vai olhar aqui pra gente, o Wesley pensou nisso, que depois ela vai mandar ali uma mensagem dizendo. Mas isso é bonito, né? A amizade. E isso que o Wesley tá dizendo, aconteceu uma vez no teu grupo de oração. É verdade, né, Alexandre? A Dida foi pregar no teu grupo de oração e eu fui de motorista, né? Aquele dia eu estava paisana. Eu sentadinho ali na frente, a Dida fazendo a pregação e você não estava. Você tinha, não sei o que era, compromisso, alguma coisa de família, você ia chegar mais tarde. E a Dida fazendo a pregação, de repente ela olhou pro fundo e o olhar dela mudou. A hora que o olhar dela mudou, eu falei assim, pera, Wesley chegou, só com os lábios, né? E ela fez assim com a cabeça no meio da pregação. Isso é bacana porque quando irmãos se amam de verdade, a gente se reconhece pelo olhar. A gente até... E eu tava de costas, hein? Soube pelo olhar dela, que era você, o irmão muito querido que tinha chegado. Amém, amém. Isso aí, o amor é recíproco, com certeza. Olha, a gente se entende, dá risada, chora, partilha, faz de tudo. Mas hoje nós estamos aqui, você que está aqui nos acompanhando pelas mídias sociais, já pega aqui, já compartilha aí com o máximo pessoal. Começou o Pode Incendiar. E você que está nos acompanhando através aí da Rádio Alvorada, já manda para um amigo seu, fala assim, olha, começou o programa mais carismático do Brasil e hoje nós vamos ser incendiados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Alexandre, vamos rezar? Vamos rezar, claro. Antes da gente começar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração e fazer aqui, Senhor, a tua vontade. Usa-nos, Senhor, para falar aquilo que é teu, Senhor, aquilo que agrada o teu coração, Senhor, aquilo que serve, Senhor, para a motivação e a salvação, Senhor, de muitos, inclusive, Senhor, a nossa. Nós queremos orar por aqueles que nos acompanham, Senhor, por aqueles que não estão bem de saúde, por aqueles, Senhor, que por algum motivo estão procurando um trabalho novo, Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção sua, Deus. Nós acreditamos, Senhor, que aqueles que confiam em Ti não irão se decepcionar. E todos os dias renovam as suas forças. Nós rezamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Alexandre,
você está aqui e nós queremos saber um pouquinho da tua história com a RCC. Nós vamos ter que dar data, tempo, tem algum problema com isso? Nenhum, nenhum. Nenhum? Então conta um pouquinho da tua história, como começou esse relacionamento, porque é um relacionamento de intimidade, sim, com esse movimento, com esse carisma, sabemos aí dos pilares, né, da renovação carismática, né, e um deles é a vivência do batismo do Espírito Santo e dos carismas, né? Como foi isso? Quando tudo começou? Sempre foi carismático ou não? Caiu de paraquedas? Como foi isso? Fala pra nós. Na verdade, a minha história com a renovação, ela começou em 91, de fato. Mas antes disso, quando começou o grupo Jovem Galileu, em 89, lá em Cambé, eu já estava ali meio que namorando o grupo, ainda não sabia o que era isso, né? Era muito novo. Eu tinha acabado de sair do grupo de coroinhas e depois eu assumi o grupo de coroinhas, coordenando o grupo de coroinhas, 14 anos. Os meus 14 anos aproximadamente de idade. Ali quando eu saí, né, de ser coroinha para coordenar os coroinhas, na época do Padre Luiz, lá em Cambé. E ali a gente começou então a participar do grupo de oração. Tinha umas primas minhas que participavam, né, ali do grupo de oração e elas me convidaram. Elas pararam e eu continuei. E tinha uma mocinha, muito nova na época, né? Hoje ela tá mais madura, mas muito novinha na época, que terminava a missa das 10, ela me pegava pelos ombros e falava assim: Alexandre, vamos para o grupo de oração. Porque a missa de manhã era das 10 às 11, Paróquia Santo Antônio de Cambé, a igreja matriz, e às 11 horas começava o grupo de oração Jovem Galileu, que era no domingo, que era das 11 da manhã, ou 11 alguma coisa, até aproximadamente 1h da tarde. Era o nosso horário naquela época. E essa moça me levava para lá. E ela não deixava eu fugir, porque eu saía da missa, queria ir embora, e ela me pescava ali e levava pro grupo. E foi assim que começou esse namoro, né, com o grupo de oração na época. Como foi chegar lá e ver todo aquele negócio diferente, Alexandre? Não foi nenhuma surpresa, não? Porque não foi. Porque foi algo assim... parece que Deus já estava preparando alguma coisa. Então não foi algo que... Nossa, que coisa diferente. Eu simplesmente me encaixei. Falei, nossa... É aqui mesmo que eu quero estar, né? Legal. E essa mocinha não deixava eu faltar. Ela me pegava ali. E isso foi acontecendo. E eu conto pra você que essa mocinha hoje, ela tem hoje uma alegria muito grande de ser a minha esposa, a Dida. Você viu como que começou, né? Então, assim, ela que foi a sortuda. Ela não tinha nenhuma outra intenção. A gente nem sabia que era isso. Era algo assim, já... Como eu brinco com ela, naquela época, ela era magrinha, linda e maravilhosa. Hoje ela é linda e maravilhosa, né? Assim como eu. Então, ali, foi assim que começou, né? E depois disso, o que me prendeu ali mesmo, agora, né? Depois dessa primeira fase, desse primeiro namoro, foi servir em ministério. Porque naquela época não tínhamos processo formativo como temos hoje. Não tínhamos essa estrutura que a renovação tem hoje, era um desbravar, não diria bagunça, mas era uma coisa assim, que ela não tinha essa organização que tem hoje. Então as pessoas, elas faziam experiência de oração 1, faziam experiência de oração 2, faziam experiência de oração 3, era desse jeito. Fazia perseverança, não tinha essas apostilas todas. Então a gente entrava meio que se encaixando em alguma coisa. E eu me encaixei no teatro, que foi o que eu trabalhei com isso, teatro de evangelização, pelo menos 26 anos na minha vida. Você trabalhava com isso? Trabalhava com isso, né? Trabalhava com isso. Era o teu trabalho? Não trabalho de... Não, trabalho dentro da igreja, do movimento. Sim, dentro do movimento. Então, durante muitos anos eu era identificado como o Alexandre do teatro. Era a minha missão. Apesar de eu também fazer pregação e uma outra coisa que é um outro lado que grita muito nas minhas veias, que é o lado formativo, né? Então, desde cedo eu sempre gostei de ensinar, de partilhar, e isso veio também com o teatro. A gente tinha oficinas de teatro, inclusive a gente fazia temporadas, teatro, eu não diria profissional, mas o mais próximo possível do teatro profissional, né? Teatro com palco italiano, E você aprendeu isso de teatro como? Com pessoas de teatro. Então, naquela época, no dezembro de 1990,
teve uma peça de teatro feita pelo Grupo de Oração Jovem Galileu, Natal de Esquina. Natal de Esquina é uma peça de teatro que fala do nascimento de Jesus, que nasce em uma esquina, né? Nessa esquina seria a esquina das pessoas, a esquina da periferia, e conta uma história de pessoas simples, e essas pessoas querem receber Jesus da melhor maneira possível. Então tem vários personagens, foi um padre que escreveu, e a gente fez uma adaptação. Nessa peça de 1990, eu não participei. A Dida participou. Mas foi a peça que eu assisti. Eu me encantei. Falei, nossa, isso aqui pra mim é maravilhoso. E o pessoal me chamou para participar. E o diretor da época, o diretor do teatro, o Antônio Guilherme Lopes, ele já era ator, já era diretor de teatro, e eu comecei a aprender ali com ele. E aí as coisas foram tomando outra dimensão. Como aqui pela região, os cursos de teatro que tinham eram cursos que não tinham a ver com religiosidade, então a gente tinha dificuldade de conseguir teatro de evangelização. Então a gente começou a desbravar do nosso jeito. Então a gente ia para São Paulo, a gente assistia workshops, a gente montava no ônibus aqui, porque naquela época não era internet igual hoje. Sim, isso estamos falando do começo da década de 90, 91, sim. 92, 93. Então a gente pegava o ônibus aqui, ia para São Paulo, passava ao sábado assistindo matinê e à noite assistindo espetáculos de teatro. A gente se identificava como atores amadores e a gente ganhava ingresso. E assistia. Então eu assisti teatro com Paulo Altran, com Fernanda Montenegro. A gente teve a oportunidade de participar de um workshop com a Fernanda Montenegro. Então a gente aprendia muita coisa com atores famosos na época, né? Ou alguns famosos até hoje. Mas não tinha ainda. Hoje tem. Hoje a renovação é riquíssima. Sim, ela tem. É muito bem estruturada. Então naquela época era assim que a gente aprendia. Então a gente aprendia com atores não religiosos, mas trazia para dentro do grupo de oração, catolicizando aquilo. Então não era trazer aquilo que o mundo oferece para dentro, mas santificar aquilo que é próprio do mundo dentro da nossa humanidade. Porque Deus, a gente sempre entendeu desde cedo, naquela época, que Deus nos chama para sermos santos, aonde nós estivermos. E com a arte que nós tivermos. Então essa arte, ela brotou em nós de uma maneira que a gente ficou por muitos anos, né? A peça que a gente mais rodou, nós rodamos 18 anos com ela, A Família Mala, né? Que não começou nem com a Família Mala, né? O nome dela era Meu Filho, Meu Retrato, era o nome original da peça. Eu e o Antônio que escrevemos. Durava 1h30, a gente se apresentou em diversos lugares, teve uma época que até a Rádio Alvorada ajudou a gente a divulgar, na época que a Canção Nova estava aqui. Então a gente ficou 3 semanas no Teatro Filadélfia, ali é onde é a Unifil hoje, né? Legal. Em temporada. A gente apresentou essa peça na Filo em 1995, se não me falha a memória. E tudo isso com cunho de evangelização. De evangelização. A gente não se furtava. Era o Teatro Jovem Galileu. A gente falava que era o serviço de teatro de evangelização do Jovem Galileu. Tremendo isso. Mas segura isso, eu quero falar mais um pouquinho, mas a gente vai dar um break rapidinho. E você que nos acompanha na rádio, que também fica aí. É rapidinho, a gente já volta. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Voltamos, gente bonita, e você que está aí nos acompanhando, chegou agora aí, eu tô aqui com o Alexandre Costa, amigo, servo do grupo de oração lá do Deus Conosco, que a gente não falou, né, Alexandre? Não falou, você é lá do Deus Conosco, né? Lá do Deus Conosco, meus irmãos Deus Conosco, um abraço para vocês, que Deus abençoe. E o Alexandre aqui tá contando a história de como começou o serviço dele aqui na RCC. E ele tá trazendo detalhes importantíssimos, que muita gente nem imagina, Alexandre. Que era do teatro, hein? Não, era teatro. Era do teatro. Então, o Grupo Jovem Galileu oferecia esse serviço de evangelização através do teatro, se apresentou em inúmeros lugares aqui em Londrina e região. São Paulo, Santa Catarina, a gente rodava. Naquela época não tinha internet, era telefone, né? Uma vez a gente teve a oportunidade de ir para Embu das Artes, a convite do padre Alberto Gambarini.
A gente chegou para se apresentar num estádio lotado de gente. E ali no meio a gente fez a nossa apresentação, né? Que benção. Da nossa maneira simples, amadora, né? Comparado com o profissional, mas sempre de maneira muito autêntica, de muito coração. Então a gente gostava muito de fazer isso, gostamos até hoje, mas é que hoje as coisas mudam, a gente casa, tem filho, tem o trabalho, e o teatro ele consome muito tempo, né? E assim, é um tempo de dedicação, Sim, acredito ser gigantesco, Sim, né? então... Porque você, assim, mesmo você falando que eram amadores, mas existe um texto ali que precisa ser... Sim, a gente ensaiava exaustivamente. Olha. A gente levantava de madrugada, quando não tinha tempo para ensaiar, a gente ensaiava, escrevíamos os textos. Eu tenho hoje aproximadamente 80 peças de teatro escritas. Quem sabe um dia a gente resolve publicar, né? Não todas de autoria própria, né? Vamos jogar aí um meio a meio, algumas de autoria minha e algumas de autoria com parceria, principalmente com o Antônio, que a gente escrevia muitas peças de teatro. A Família Malha é uma delas, né? A gente escreveu uma peça também chamada Entre Anjos, que contava a história de 2 anjos, que eles eram tão desafinados que o negócio dele não era tocar harpa. O negócio deles era fazer teatro. Então eles descem à terra com a missão de achar uma pessoa pura. E aí eles passam por muitas coisas assim e tal, né? De que tentar achar essa pessoa pura, até que eles acabam achando, vou contar, quem sabe um dia a gente monta essa, né, mas eles acabam achando no final a pessoa pura de uma maneira bem inusitada. Tem as tempestades, tem um momento que eles encenam o arcanjo, né, Gabriel, fazendo uma luta com Lúcifer, e na época que a gente ensaiou, a gente teve aula de arte de samurai, com o Binho, Najib Fadu. Ele é um sensei lá de Cambé, né? Entendi. Irmão do padre José Elias Fadu, que foi provincial dos padres paulotinos, lá da minha paróquia. E ele ensinou a gente a fazer luta de espada. E a gente fazia luta de espada estilo samurai, no palco. Dedicação mesmo, né? Dedicação. Claro que hoje, com a idade que nós temos, se a gente fosse a gente ia se arrebentar, né? Ia acertar a cabeça um do outro, né? Então, assim, era uma alegria, né? Foi assim que a gente começou e permanecemos muitos anos dessa maneira. Mas hoje, como nós falamos agora, você não tá mais o jovem Galileu, né? Não. Agora você virou um adulto. Como não tem o velho Galileu, o ancião Galileu, estamos no Deus Conosco, o grupo de oração Deus Conosco, né? Toda terça-feira, às 8 horas da noite, na Capela Rainha dos Apóstolos, lá em Cambé, pertinho da rodoviária. É ali que a gente, então, exerce, né? Porque a renovação carismática, apesar dela ter, né, grandes encontros e tudo mais, tudo acontece no grupo de oração. Sem grupo de oração, nós não somos nada na renovação carismática. É ali que a gente aprende a ser irmão, é ali que a gente vive o batismo do Espírito Santo. E eu gosto muito da frase que o nosso coordenador nacional, no primeiro triênio dele, ele escreveu um livreto, né, falando das 3 palavras que viveríamos aqueles 3 anos. E ele foi muito feliz quando ele, logo nas primeiras páginas, ele fala da nossa identidade, dizendo assim, que a nossa identidade é o batismo do Espírito Santo com todas as suas consequências. Então as consequências vêm junto, não é só o oba-oba que muita gente acha, não, muito pelo contrário. Consequência da transformação de vida, a consequência da transformação do nosso palavreado, a consequência da transformação da nossa família. É um resgate social, é muito completo quando nós nos entregamos para a Deus através desse batismo do Espírito Santo, que não é sacramento, né? Batismo no sentido de mergulho, de efusão. E é ali no grupo de oração que a gente vive isso. E, Alexandre, você falando aí... a minha primeira pergunta lá do primeiro bloco, né? Não foi assustador? Não foi. Você se encontrou. A mocinha virou uma grande mulher, esposa, né? Começou com o teatro, mas hoje você exerce a formação, a pregação, a condução do grupo. Como que é isso? Como que é ser um carismático que recebeu todas essas consequências do batismo do Espírito? Hoje o meu ministério de frente é o ministério de formação. Então, se eu tiver que escolher entre qualquer atividade, a escolha sempre será o ministério de formação. Que é o meu primeiro chamado hoje na renovação. Não digo primeiro, que o primeiro foi o teatro lá atrás, né? Mas o meu chamado atual, o meu chamado principal. A pregação e conduzir os momentos de oração no grupo de oração, que seria Ministério de Artes, né? A gente às vezes ainda colabora, teve o Congresso de Artes recentemente, lá em Cascavel, eu fui para lá também para ajudar na parte de pregação, falei sobre a arte, declamei um poema, então a gente gosta de continuar usando a formação, trazendo tudo isso
que hoje eu posso dizer que faz parte de quem eu sou. Não tem Alexandre sem a Dida, não tem Alexandre sem o meu filho Vinícius, e não tem Alexandre sem essa arte que corre nas nossas veias. Então, toda a formação que eu gosto de ministrar, eu sempre gosto de fazer ela de maneira alegre, de maneira feliz, contando piada, né? Você sabe bem disso. A piada é sempre uma piada que tem a ver com a pregação, não são coisas soltas, né? Elas são todas amarradas. Então, isso, às vezes eu uso jogral, às vezes eu uso... divido as pessoas em equipes para a gente fazer debate. Então, depende muito da inspiração que Deus nos dá para aqueles momentos. Então, é uma coisa muito gratificante hoje. Então, hoje... Começou em 91, então tem quantos anos de Renovação Carismática? 34 anos. 34 anos de Renovação Carismática. Nesses 34 anos, só flores? Flores, só flores com espinhos. Com espinhos. Flores que de vez em quando umas lagartas na flor, né? Não, tivemos muitos espinhos, com certeza, Lutas. claro. Continua até hoje, né? Sim. A gente às vezes se engana achando que quando a gente entra para o serviço ao Senhor, vai ser tudo às mil maravilhas. E é o oposto, talvez. Por que eu digo oposto? Não que seja o oposto, porque o sol nasce para todo mundo. A dificuldade ela vai acontecer na vida de todo mundo, seja uma pessoa que está entregue ao Senhor ou não. A diferença está na força que a gente ganha. Sim. A dificuldade vai ser a mesma, os lutos serão os mesmos, mas a força ela é outra. A gente tem uma força que a gente sabe que vem do Espírito Santo, uma força que age na nossa fraqueza e que faz com que a gente realmente seja uma pessoa do Senhor nesse sentido. A Didi e eu, por exemplo, tivemos 2 bebês que nós perdemos, a Sofia e o Gabriel. E principalmente quando a gente perdeu a Sofia, nós vivemos um tempo de deserto. Vivemos um tempo em que durante 2 anos e meio a Dida teve uma depressão profunda. A gente precisou de tratamento médico. E não foi fácil, né? Mesmo depois de uma caminhada longa já, na própria renovação, na comunidade, na paróquia e assim por diante. E foi um momento de deserto onde Deus nos ensinou muito, que a gente se revoltou. Poxa vida, parece que eu fiz tanta coisa aqui, evangelizei, preguei, tá, e Deus deixa meu filho morrer? Que negócio é esse? Revolta. E o segundo, né? E o segundo, né? E depois o segundo. Só que no segundo a gente já teve a escola do primeiro sofrimento. E foi quando, eu até brinco muito com a Dida, que foi a primeira vez que eu dei de dedo nela. Porque quando a gente perdeu o segundo neném, que foi o Gabriel, a gente chegou em casa, coloquei ela sentadinha na cama e falei assim pra ela, olha, você tem uma noite agora pra decidir como é que nós vamos viver esse novo luto. Se vai ser em Deus, como deve ser, ou se vai ser como da última vez. A gente esquecer de Deus e se revoltar com Ele. E no dia seguinte, quando eu acordei, tive uma grata surpresa, que a Dida já tinha feito até café da manhã, tava toda feliz. Aquele feliz, aquele misto. A luta, né? A luta diária, a luta. De felicidade com o luto ao mesmo tempo. E foi onde tudo mudou muito na nossa vida, além do que já tinha sido transformado até então, porque foi algo que Deus mostrou para nós que Ele está do nosso lado mesmo nas dificuldades. A dificuldade ela vem para todo mundo, independente de quem seja. Jesus já disse isso, no mundo tereis aflições. Mas ele continua dizendo, mas coragem, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer essas dificuldades também quando nós estamos em Deus. Alexandre, e isso é muito importante, e eu até quero que você fale isso nós vamos voltar nesse assunto aqui, mas a gente vai dar uma paradinha nesse bloco aqui, mas eu quero que você fale sobre isso, porque as pessoas olham para nós que servimos a Deus, até ocupamos alguma posição em algum tempo, como se a gente fosse intocáveis, que a gente também não tem as nossas lutas diárias, os nossos combates. Então, assim, muita gente que está nos acompanhando, com certeza não sabe dessa história e, eles venceram isso, passaram por isso e estão ali. Então, você que nos acompanha, vai ser rapidinho, a gente já volta e vai ser tremendo. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá?
de utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens, aqui de Londrina. Voltamos, gente bonita. Nós estamos aqui de volta e o Alexandre está aqui contando sobre um dos testemunhos da vida dele, que não é só flores, né, Alexandre? Não. Espinhos, imagina. Lagarta que você falou. Lagartinho, bigato. E você estava me falando de como vocês viveram e superaram o luto da perda dos filhos. Alexandre, muita gente que está nos acompanhando pode se identificar com isso. Quantas mães que não podem engravidar e quando engravida, perdem e assim, passam por situações inúmeras, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você falou que a Dida, no último bloco, você acordou e a Dida tinha feito um café lá e ela tinha tomado uma decisão. Ela te falou a decisão ou só essas atitudes foi suficiente? A atitude já falou por si, né? A gente não precisou... Ela não precisou falar pra mim qual foi a decisão. Ela não precisou apontar o dedo pra você. Não precisou. E nem chamar essa atenção porque você apontou, né? A única vez da vida que eu apontei o dedo pra ela foi essa. O resto é sempre ela. Mas sabe quem que foi boca de Deus pra nós nessa segunda perda do nosso neném? O Vinícius é o nosso primogênito. Ele nasceu em 2005. E ele, quando a gente perdeu a Sofia, ele era muito pequenininho. Ele não tinha noção. Mas ele participou dessa dificuldade que nós tivemos. Ele viveu isso com a gente. E quando a gente perdeu o Gabriel, quando nós fomos fazer a ultrassom, então a gente foi lá, fez ultrassom no mesmo médico que fez o ultrassom anterior, né? E essas duas perdas foram durante a gestação, né? Eles não chegaram a nascer, foi durante a gestação, mas vivemos o luto da mesma maneira. Nessa segunda vez, o Vinícius foi junto. Ele já tinha lá seus 6 aninhos de idade. A Dida que sabe exatamente as datas e tudo mais, mas acho que é mais ou menos por aí, de seus 6 aninhos de idade mais ou menos. E a gente foi fazer o segundo ultrassom com o mesmo médico que fez o primeiro. E ele até entrou animado, agora vai estar tudo bem, não sei o que e tal. Ele mal fez a primeira parte ali do ultrassom e já, né, desligou os aparelhos ali, não sei se é desligar que fala, né, mas já parou de fazer o que ele tinha que fazer, registrou e nos deu a notícia. Falou, olha, sinto muito, mas o bebê não tem mais batimentos cardíacos. E deu a notícia e saiu da sala, como é natural, para que a gente possa ter aquele momento reservado. E o Vinícius junto, ali dentro da sala. A Dida já começou a correr lágrima. Eu já comecei a pensar, ela vai ficar louca de novo, né? Assim, a gente já começa a pensar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E o Vinícius pôs a mão no ombro da Dida e falou assim, mãe, calma, eu tô aqui e eu tô vivo. Ele entendeu o que era. A Dida olhou pra mim, olhei pra ela já engoliu o choro. E foi a partir daí que a gente conseguiu também ganhar força. O Vinícius, sem saber o que é evangelizar, mas ele foi boca de Deus ali pra nós. Sim, com certeza. Mostrando que a dificuldade... Não que os bebês fossem substituíveis, não são. Não tem como substituir, porque são vidas. Né? Como a Dida costuma dizer, são pessoinhas que chegaram na nossa vida... Deu um beijinho e foi embora. Né? Então vieram ali só para mostrar para nós o que é enfrentar uma dificuldade. Vieram para nos fortalecer, mesmo não tendo nascido. E o Vinícius sendo essa boca de Deus para nós, foi um dos fatores, né? uma das formas que Deus fez para mostrar que estava do nosso lado. Por isso que, como a gente às vezes fala no jargão popular, nem tudo são flores, também temos os espinhos, né? Exatamente. Mas são os espinhos, são as dificuldades que nos fazem fortalecer. É o vento forte. É o vento que tenta arrancar a árvore do chão, que faz ela ser mais forte. Por isso, você que nos acompanha, fica muito atento a isso. Talvez você está passando por essa ventania, né, Alexandre? Sim, a tempestade. Talvez você está passando por essa tempestade, algo similar. E eu sei que a gente questiona Deus, né, Alexandre? A gente fica lá com aquela inquietude, mas Deus é a solução para tudo. Nele nós podemos confiar e nós não vamos decepcionar. Lógico, está doendo agora, vai doer por algum tempo, mas não se distancie de Deus, né, Alexandre? Porque longe é pior. Difícil. É pior. Difícil. É pior. E Alexandre, e aí isso tudo ali na vida da comunidade, no grupo de oração, com os irmãos,
a luta diária. É bom para também falar, né? Que vocês têm uma vida, vocês trabalham, Claro, né? Tem casa, tem os afazeres. Trabalho, a Dida trabalha numa clínica médica, né? Já há muitos anos, né? Acredito que já está há uns 20 e poucos anos nessa mesma clínica. Eu trabalho numa empresa de desenvolvimento de sistemas, que é a minha profissão, né? Eu sou programador, desenvolvedor de sistemas. E aí a gente tem a vida normal como qualquer pessoa, claro, né? A gente tem que tirar o sustento de algum lugar. Então a gente trabalha e à noite é o dia que a gente ou descansa, ou vai passear, ou vai fazer alguma coisa em família, ou vai servir a Deus em alguma missão, né? Seja pregando, seja formando, seja no nosso grupo de oração, seja só participando de alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, apesar da gente estar falando da gente, né? Eu gosto muito de olhar de maneira diferente. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do Cristo que habita em mim. Daquilo que ele fez em mim, pode fazer em você e faz em todos nós. Exatamente. E aí é sobre isso. É sobre isso. O que Deus fez na sua vida através do movimento da renovação carismática que te trouxe até aqui. Porque, assim, como muitos, acredito que você começou a amar mais a igreja depois da renovação carismática. Com toda certeza, claro. A renovação carismática tem uma missão que a gente não fala isso, tá? Mas eu acho que eu até vou dar essa sugestão aí. Vamos mandar um e-mail lá falando, Alexandre, que um dos nossos pilares também é ensinar a amar a igreja ainda mais. Porque todos que a gente conversa, eles falam assim, a renovação me ensinou a amar a igreja. Sim, porque a gente está muito alinhado com a igreja. Tem que ser assim. Afinal de contas, a renovação é um movimento da igreja. Sim. Um movimento próximo de um movimento pentecostal, porque ele vive o Pentecostes, mas é um movimento de mudança de vida. Sim. E esse movimento, no meu caso, claro, né, posso até falar no caso da Dida também, porque Sim. nós nascemos ali junto, numa época muito próxima, apesar dela ter começado em 89, e eu de fato estava ali já, mas começar mesmo em 91. Então a gente tem uma proximidade muito grande com o começo da renovação em Cambé. E a gente não tinha ainda noção de tudo isso, mas foi ali que a gente aprendeu, por exemplo, o nosso Perseverança. A gente dava as partes da Santa Missa, a missa parte por parte, que hoje nós temos no nosso Perseverança a liturgia parte por parte. Sim. Foi ali que a gente aprendeu a oração do creio, foi ali que a gente aprendeu o significado da Salve Rainha, Pai foi Nosso. ali que a gente aprendeu o Pai Nosso, foi ali que a gente aprendeu as orações que a gente aprende às vezes de infância, mas não estuda. As hierarquias angelicais. Tudo ali, principalmente aquelas enumeradas por Santo Agostinho. Então a gente começou a ter essa noção ali. E a gente entrou para um ambiente que a gente não tinha noção antes. E no nosso caso foi desde muito cedo. E o nosso testemunho de vida, então, ele passa pela renovação carismática católica. A gente atua também em outras áreas, fora da renovação carismática. Eu sou catequista, a Dida e eu somos ministros de Eucaristia, eu sou da Pastoral da Comunicação da minha paróquia. Aliás, fui eu que levei a Pastoral da Comunicação para a minha paróquia, na época que ela nem... Pelo menos lá ela não se chamava Pastoral da Comunicação, a gente fez um jornal na época, né? Na época eu trabalhava com rádio também. Trabalhei aqui na Rádio Alvorada um tempo, eu tenho até um registro em carteira aqui de 2001. Aqui da Rádio Alvorada, Fundação Mater et Magistra. Faz um tempinho já, né? Faz um tempinho. Eu fazia o programa A Tarde é Nossa, né? Naquela época. Começava às 2 horas da tarde e até às 5. Às 5 começava o programa Diálogo com Deus, com o padre Silvio Andrei, que na época era o diretor aqui da rádio, que às vezes eu apresentava no lugar dele, e às 6 horas o terço. Então às vezes eu começava às 2, saía só às 7, né? Foi um tempo muito bacana. E tudo isso faz parte da nossa história. Só que isso não teria chegado na minha vida se não fosse a renovação, porque foi por ali que eu comecei. Então todas as outras coisas, todas as outras atividades que eu faço na comunidade vieram da renovação. Então não tem como eu tirar essa veia carismática de dentro de mim, porque faz parte do que eu sou hoje. Foi uma consequência, né? Foi uma consequência, que a gente já falou agora há pouco, do batismo do Espírito Santo. Foi uma consequência. Né? É tremendo isso, é tremendo. Alexandre, mas eu gostaria de voltar a esse assunto, porque a nossa audiência, ela se identifica muito, depois a gente recebe inúmeras mensagens, falando esses dias, pessoas que eu nem imaginava que acompanhavam o podcast me encontraram, tô te ouvindo. Um amigo de longa data, ele, Wesley, tô aqui te ouvindo, é você? E assim, e se identificando com a história. Eu quero te fazer uma pergunta, como é passar por uma depressão? Mesmo sabendo que ele não é o fim, porque vocês já tinham experimentado
o Espírito Santo, já vivenciavam, mas estavam passando por aquela dor naquele momento. Durante a depressão, é como um túnel sem luz no fim. A gente não sabe o que vai acontecer, não tem ideia para onde ir durante ela. A depressão não foi em mim, foi na Dida. Mas como esposo, eu participei dessa depressão. Claro, porque eu tive que ser o sustento. Eu tive que fazer as minhas vezes de esposo, tá ali do lado. E enquanto a gente estava nesse período, foi um período bem turbulento, porque não dava vontade de fazer nada. Né? Querendo ou não, a gente acaba sentindo isso. Então não dá vontade de sair de casa, não dá vontade de ir para missa, apesar que eu arrastava a Dida para missa, não dá vontade de servir, porque dava a impressão que foi Deus que não fez a parte dele, e depois a gente percebe o engano gigantesco que a gente tem, achando que... É importante você falar isso para nossa audiência. Deus, ele não abandona. Que a culpa é de Deus, né? A gente pensa. Eu cheguei a olhar para a cruz de Jesus e falar assim, poxa, Senhor, que papelão, hein, na minha vida. Cheguei. Não tem vergonha de falar, não, vai fazer o quê? Já Deus foi, sabe. A gente já confessou, Deus sabe, já perdeu o perdão, já está reconciliado com Deus por causa disso. E a gente passa por um período. Então, durante a depressão, é um momento realmente muito difícil. E como ela é uma doença que você não vê uma ferida, você não vê uma cicatriz, ela aparentemente está tudo bem. A Dida fez muitos exames. Fez exame do rim, fez exame do coração, fez exame de um monte de coisa. E eu falava para ela, Dida, o problema está na cabeça. Não tá nas costas. E procura ortopedista. E vai procurando um monte de profissionais de saúde. Até que o dia que ela se convenceu que o problema era na cabeça, ela falou, vou procurar o neurologista. Tô com um tumor na cabeça. Eu falei, não, Dida, não é esse tipo. Porque eu estava me referindo a psicólogo ou psiquiatra. De repente precisava ter uma intervenção medicamentosa ali. Não precisou. Aonde que foi a nossa... A luz no fim do túnel? Como que nós somos resgatados? De novo, Renovação Carismática Católica. Um irmão de grupo de oração do Deus Conosco, o Amaury Bisterço, que você bem conhece, né? Teu antecessor na diocese, né? Eu quebrei lá o crucifixo dele. Exatamente, o crucifixo dele. Ô, Amaury, que já foi consertado. Vem aqui no grupo aqui do nosso Pode Incendiar. Vem aqui um dia, ó. Tá assistindo aí, ó. Fica aqui o convite, tá? E aí a gente ali naquele período ainda, já estava findando esses 2 anos e meio, era telefone, né? Então ele telefonou em casa e a Dida atendeu. Só que depois quando ele conta a versão dele, ele conta que ele demorou 2 semanas para fazer essa ligação. Para nós foi uma ligação inesperada. E nessa ligação ele falou pra Dida, Dida, faz alguns dias que eu tenho rezado e nas minhas orações tem aparecido você, o teu nome. Parece que Dida. eu tô ouvindo ele falar. E ele me deu uma palavra, né, Deus? O Senhor me deu uma palavra para falar para você. A palavra é volta. Nossa, aquilo caiu como, assim, a cura total da depressão da Dida foi nessa palavra, volta. Era uma quarta-feira. A Dida se animou tanto para ir para esse grupo de oração que eu tive que segurar ela nesse tempo todo até chegar a outra terça-feira. O grupo já era terça, era de terça. Naquela época. Já fazia bastante tempo que ele era de terça, né? O grupo tem mais de 30 anos, é um dos primeiros grupos lá de Cambé. E naquela terça eu deixei ela no grupo de oração e fui embora, eu não fiquei no grupo de oração. Na segunda, ou seja, na próxima, né, na segunda vez, tô eu lá junto com ela. Há quem diga que foi ela que mandou, não foi, eu fui porque eu quis. Se é que você me entende, né? Você, homem que está nos acompanhando, você vai entender tudo isso. Porque eu quis. O Alexandre está falando. E aí a gente participou e não saímos mais, né? Estamos aí até hoje, novamente, né? De volta. Quando a gente voltou, eu digo esse voltar porque durante esses 2 anos e meio, a gente participou, mas não de equipe de serviço, porque não dava. Na minha volta você também tem participação. Não sei se você lembra, mas o Amaury, que era o coordenador do grupo de oração na época, trouxe a gente de volta e já olhou para nós desse nosso lado formativo e pregação e condução de grupo de oração e tal. E ali ele falou, olha, eu preciso aproveitar vocês, mas chegou um processo novo da renovação, não sei o que e tal, e vocês precisam fazer. Claro que eu, no alto da minha humildade, falei para o Amaury, de jeito nenhum que eu vou fazer tudo de novo. Eu fui da Paulo Apóstolo, né? A humildade da gente impera nessa hora, né? Onde já se viu, não tem cabimento eu fazer tudo de novo, tal, não sei o quê. Aí o Amaury fez uma coisa que coordenador de grupo de oração tem que aprender a fazer.
e que me arrebentou. Ele disse assim: Alexandre, se você fizer, eu faço com você. O estar junto. Uhum. Eu falei: sério? Você vai fazer de novo? Vou. Eu quero me atualizar, eu faço com você. E fizemos. Tudo, módulo básico, formação humana, fomos fazendo tudo. E Paulo Sérgio era o coordenador arquidiocesano do Ministério de Formação. Uhum. E quando eu fiz a formação de formadores, adivinha quem estava lá? Quem era? O Wesley Duarte. Foi quando nós nos conhecemos, inclusive. Então, né? Foi ali. Foi ali que nós nos conhecemos, né? Gente, e aí eu fiquei com medo ainda do Wesley, porque ele falou assim, que se eu fizer o crivo, eu vou pegar no pé. Né? Com essa brabeza toda dele. Depois eu vi que a brabeza era só por fora. Por dentro é uma pessoa amável. É só estratégia, é só estratégia de coléricos. E sabe o que aconteceu nesse processo formativo que eu fiz novamente? Eu falo isso que a pessoa que foi instrumento de Deus para fazer isso na minha vida foi o Paulo Sérgio. Uhum. Visualizando aquilo que Deus fez na minha vida foi assim, eu cheguei com a bagagem, a mala bufando, saindo roupa para lateral, assim, sabe? O zíper estourando. Cheguei ali, Deus abriu aquela mala, pegou aquele monte de roupa velha, jogou no fogo, queimou tudo. Poxa, mas toda essa caminhada agora vai ser renovada. O novo será novo de novo. E foi ali que a minha mala começou a vazia, começar a ser cheia de novo. E não tá cheia ainda não, tem muita coisa pra gente andar. E, Alexandre, é muito importante o que você tá falando e eu quero falar isso pra vocês aqui, mas nós vamos dar uma paradinha de novo, tá? E a gente já volta. Você que está nos acompanhando, não sai daí, porque aí nós vamos agora pro último bloco e é muito importante que nós participe desse fechamento. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Estamos de volta, gente bonita, e rapidinho aqui pra gente dar continuidade às nossas falas aqui, ó. Alexandre, tudo que você falou aqui é muito importante e eu quero aqui fechar aqui com algumas falas e você me ajuda. Somos gente que passa por luta, mas não queremos passar sozinhos. E mesmo tendo uma grande bagagem, grandes formações, orientações, sempre nós precisamos nos atualizar. Me dói muito quando a gente encontra um servo antigo da renovação que tem resistência a passar pelo processo formativo ou se atualizar, porque não sabe o que está perdendo. E eu vou te falar uma coisa assim, ó. Profissionalmente, todo ano as pessoas se procuram se atualizar. Sim, faz um curso, uma pós-graduação, uma formação. Isso é normal, as coisas evoluem. Participa de um workshop, vão lá numa palestra, tudo. Mas quando a gente vai falar que a gente precisa se atualizar, não, eu já sei. Uma frase que me marcou muito é: nós estamos fazendo a formação da Escola Diaconal. Nós somos companheiros de turma, né? A gente é da turma do fundão. Não conta isso pra ninguém, não, mas nós somos da turma do fundão. Gente, né? A gente senta no fundo na escola, escola diaconal. Mas a gente é comportadinho lá, tá? Não dá pra brincar lá, não, que o negócio é puxado, né? Não dá tempo. Mas não dá tempo de conversar. A gente não conversa lá. A gente entra aqui, ó. Aula. E chega da termina o Alexandre. Eu tinha tanta coisa pra te falar. Aqui o caderno. Esse é o caderno que eu uso lá. Mas não dá tempo. Não dá tempo. A gente acaba conversando talvez no intervalo outro dia até. Mas uma coisa que me chamou a atenção no nosso primeiro ano. Eu não lembro agora quem falou, que eu devo ter anotado no caderno. Alguém, quando estava falando para nós sobre a formação, disse assim, que na igreja nada é permanente. Tudo é provisório. Claro que ele disse isso em questões pastorais, em questões que nós precisamos nos atualizar. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não tinha internet. Hoje tem.
Nós estamos aqui em um programa que é de rádio, mas ao mesmo tempo está sendo transmitido em rede social. Eu até, a hora que estava saindo de casa hoje, eu falei assim, nossa, filho, que interessante, né? Tô vendo se a roupa tá legal, mas eu tô indo num programa de rádio, né? Porque ele está sendo transmitido também visualmente. É a tecnologia deste tempo. Nós estamos agora vivendo o advento da inteligência artificial, que vai ser também uma nova revolução tecnológica. Como se comportar? Como evangelizar nesses novos meios? Se a gente não se atualizar, não se formar, vai ficar perdido. Nós vamos perder espaço porque a gente teve resistência de se formar, de buscar novas metodologias, novos meios de evangelizar, de se inserir nesses meios para que a gente... Porque evangelizar não é só falar, evangelizar é viver. E neste viver, ser aquela pessoa que é servo de Deus, mas nesse nosso tempo de hoje. Senão realmente a gente vai ficar para trás. Que tremendo. Alexandre, nós estamos quase acabando o programa. Você vai ter que voltar. Vamos combinar outro dia, Nós vamos ter que adentrar mais. Falar muito, né? Não, porque a gente não falou do seu período no Paraná, como é responsável pela formação. Aqui também em Londrina, então a gente vai ter muita coisa. Mas dessa veia artística, você não trouxe nada pra nós, você não escreveu nada. Claro que eu trouxe. Você não trouxe nenhum presente pra nós, assim, de algo que pudesse compartilhar com as pessoas? Eu trouxe um pequeno poema, né, que eu gosto de escrever. Na verdade, meu sonho é escrever música, mas eu não tenho veia musical. Mas posso te dar uma dica? Então eu vou no poeminha. Posso te dar uma dica? Eu diga. Músicas religiosas, cristãs? Então tá bom. A dica é texto bíblico. Texto bíblico. E aí você vai ali encaixar como que se diz? A liberdade do autor ali. A liberdade artística. Artística. Então você vai encaixar. Por exemplo, você pega um salmo. Senhor, eu sei que tu me sondas, que tem várias versões. Sim. O ano passado eu escrevi uma música para concorrer com o tempo tá acabando, né? Para concorrer esse ano, concorrer a gente fala, mas para colaborar, né? E o Rafael Luz que cantou. Oi. Né? E foi uma música até, eu acho que a gente mandou para você, né? Então, mas aí com a musicalidade dele, né? Porque eu gosto muito de escrever poemas que contam história. Então aqui eu empresto, por exemplo, o cordel tipicamente nordestino, e o transforma numa espécie de cordel paranaense, né? Tirando o regionalismo e fazendo em versinhos, né? De oitavas. E eu fiz um rascunhinho aqui que eu gostaria de falar para você. Eu acho que vai dar tempo, né? Vamos ver. Diz assim, ó, olha só, sobre o pó de incendiar. No norte do Paraná, numa terra tão querida, tem um fogo que não cessa. É do espírito, a chama viva. Toda quarta às 7 horas, uma bênção vai ao ar. Pela rádio Alvorada, é o pó de incendiar. Jesus é nosso fogo, que aquece e faz arder. No meio da caminhada, ele vem nos socorrer. Com Maria ao nosso lado e os irmãos a caminhar, vamos juntos nesta estrada. É tempo de incendiar. Wesley Duarte conduz, com alegria e fervor. Traz um povo animado, testemunho com amor. Cada história é semente de fé viva e conversão. É Jesus anunciado com poder e compaixão. Na 106.3, você sintoniza a fé, mas se perde a transmissão, tem nas redes, se quiser. Na página da RCC ou da Alvorada, é só buscar, pois o fogo do Espírito não dá para silenciar. Tem louvor, tem oração, tem palavra partilhada, tem história com unção, é a igreja renovada. Se você quer mais de Deus, quer saber como escutar, vem conosco toda quarta, é hora de incendiar. Com Maria intercedendo e Jesus a proclamar, cada episódio é um braseiro feito para te transformar. É carisma, é unidade, é fogo santo e varonil. É o Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Aê, gente bonita! Aê, saiu! Alexandre, meu irmão, que alegria ter você aqui. Saber que você investe o seu tempo e o seu talento para devolver tudo que Deus te deu. Amém, olha que alegria, amém. que alegria, que carinho. Me sinto amado, quero isso digitado. Vou digitar, corrigir as coisinhas aqui. Timbrado, a gente vai colocar aqui. Olha, o diretor, pode virar até aí
negócio aí mais pra frente, né? Mas, gente bonita, o nosso Pode Incendiar tá chegando ao fim. Incendiou o nosso coração, incendiou o seu coração também. Alexandre, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter vindo. Nós vamos voltar, vai ter podcast com o Alexandre, segunda parte, pra gente dar continuidade. Até pra falar daquele dom que você fala tanto, o dom da... Eutrapelia, esse ou não? Oi, gente, dá até um trava-língua. O que será que é esse dom, hein? Vamos falar sobre esse na segunda parte, beleza? Amém. Deus abençoe, povo santo. Obrigado. Você que nos acompanha pela Rádio Alvorada, sintonize. Toda a nossa programação é feita para você. E você que nos acompanha através das redes sociais, compartilhe esse conteúdo porque tem ajudado muitas almas. Deus abençoe. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.